Bem-vindo, viajante. Aqui é a Moira. Hoje eu te trago o relato perturbador de Marcos Silva, um simples zelador encarregado de lidar com um projetor estranho. Marcos Silva sempre cuidou do Cine Imperial como quem cuida de um parente idoso, com paciência, remendos e um medo silencioso de que um dia o coração parasse de vez. Foi lanterninha, depois bilheteiro, terminou como zelador. O cinema ficava numa praça com fachada art déco e letras faltando, 2 leões de cimento de guarda na entrada e cheiro de carpete úmido e que não saía nem com a janela aberta. Quando anunciaram a reabertura do Imperial, depois de anos fechado, chamaram Marcos para dar um jeito no projetor antigo enquanto o novo não chegava. Ele foi, e naquele momento começou o que ninguém soube explicar. O primeiro sinal veio numa tarde abafada. Marcos subiu a cabine para tirar pó dos carretéis, limpar lentes com flanela e brincar de ajuste de foco, como fazia no tempo em que as sessões lotavam. Não havia rolo nenhum encaixado, só o facho de luz fego quando ele abriu a lâmpada para testar a ventoinha. A luz atingiu a tela branca, silenciosa, e mesmo assim um som baixo se espalhou pela sala. Um miado de fita velha, só que mais respirado. Marcos pensou que vinha da rua, mas as portas de metal estavam fechadas. Encostou o ouvido na parede da cabine. O som parecia vir do facho. A luz, quieta, tinha um rumor. Desceu as escadas devagar. No corredor, as paredes ostentavam cartazes amarelados de filmes que a cidade já tinha esquecido. No meio da sala, o ar parado. Quando Marcos chegou à primeira fileira, a tela tremeu, como pele de tambor tocado de longe. Ele jurava que viu uma sombra atravessar de um lado a outro, muito rápido, como boiando atrás de um lençol. Apagou a lâmpada, o rumor sumiu. Acendeu, voltou. Repetiu o experimento várias vezes, como o bom homem de ofício. A lógica não gostou. Contou para o Tadeu, amigo de infância que vivia de consertar televisão e rádio na rua de trás. Tadeu riu, mas foi até lá no dia seguinte com um multímetro, uma lanterna e aquele jeito de quem só acredita no que mede. Subiram à cabine e acenderam um projetor sem rolo. O multímetro não acusou nada de estranho. A ventoinha girava, o transformador zumbia, como sempre. Mas na sala o ar mudou de peso. Tadeu precisou tirar os óculos para secar o suor e foi nessa hora que a primeira imagem surgiu. Não era filme, não era foto. Era como se a tela fosse um vidro grosso e, do outro lado, alguém tivesse acendido a luz de um corredor. Um corredor estreito, paredes claras, chão de ladrilho. Uma mulher de blusa florida passou com um saco de pão no braço. Tadeu se engasgou. É a Dona Lourdes. Dona Lourdes tinha desaparecido meses antes, no caminho da padaria para casa. A cidade inteira procurou, cartazes nos postes, telefonemas para todo mundo. Ninguém viu, mas lá estava ela, atravessando a tela como quem atravessa a própria sala, sem pressa, sem perceber quem olhava. Marcos desligou o projetor num tapa, tudo escuro, só o coração deles dois batendo nos ouvidos. Tadeu se benzeu, coisa que não fazia desde moleque. Não conta pra ninguém ainda, ele pediu, a voz fina. Se a gente falar, vão rir. Não contaram. Voltaram à noite. Levaram o rádio de Tadeu, sintonizado em AM, e uma câmera velha para registrar, caso aquilo fosse truque da cabeça. Acenderam de novo. O mesmo corredor apareceu, mas agora vazio. O rádio soltou estática e por baixo, como quem fala atrás de parede, ouviram nomes. Não frases, não lamentos, só nomes. Os mesmos que a cidade repetia desde os sumiços. Dona Lourdes, o Miro do açougue, a menina Natália do grupo de dança. Nomes que pesavam na boca. Tentaram filmar. A câmera gravou a tela branca, só isso. Quando assistiu no display, não viam nada além de luz estourada e grãos. A imagem só existia nos olhos. O rádio, por sua vez, gravou estática pura. Quando afastavam a antena e aproximavam do facho, o zumbido se organizava em cadência de chamada. Lourdes, Miro, Natália, e parava.
Tadeu anotava, tremendo. No terceiro dia, chamaram a professora Lúcia, que coordenava o coral da igreja, e tinha paciência para ouvir sobre o assunto sem debochar. Ela levou um caderno e uma caneta grossa. Desligaram as luzes da plateia, acenderam o projetor. O corredor do outro lado estava mais iluminado, como se tivessem trocado a lâmpada. E desta vez, apareceu um homem de uniforme da prefeitura, empurrando um carrinho de limpeza. Era o Renato, o varredor das praças, que também tinha sumido indo almoçar. Ele empurrou o carrinho até o meio da tela, parou, ergueu a cabeça e olhou diretamente para eles. Lúcia segurou a mão de Marcos sem pedir licença. O homem abriu a boca como quem ia dizer um palavrão, mas o som que saiu foi arranhado de fita. No rádio, 3 batidas secas, como um martelo acertando pinos. E então uma frase curta, limpa, do outro lado. Desliga e abre. Ninguém moveu um músculo. Desliga e abre o quê? Tadeu sussurrou, como se o corredor pudesse ouvi-lo. O uniforme sumiu de vista quando o homem deu um passo para fora da margem. O corredor escureceu. O facho se manteve aceso, rumoroso. Lúcia escreveu a frase no caderno e desenhou 3 quadradinhos, como janelas, com martelos. Marcos não dormiu aquela noite. Ouviu o cinema chamando debaixo da cama, como um mar batendo em doca. Chegou antes do sol, abriu as portas, acendeu sem esperar ninguém. O corredor estava lá, pronto. A tela exibia o que parecia ser uma escadaria, 3 degraus apenas, depois uma porta de metal. O rádio estalou e por uma única vez a voz que saiu foi conhecida. Seu pai, morto fazia anos, chamando-o do jeito antigo. Marcão. Ele quase respondeu. Oi. Em vez disso, tirou o bule do fogo e ficou de pé, tremendo, como quem decide pular no rio, sabendo que é fundo demais. Quando Tadeu e Lúcia chegaram, Marcos já tinha examinado a cabine inteira. Enfiou a mão embaixo do projetor e achou uma plaquinha de metal que nunca tinha notado. Sistema de transferência de luz. Uso técnico. Ele nunca tinha visto ali. Talvez tivesse chegado com o lote de sobra vendido junto com o prédio, ou talvez sempre tivesse escondido sob graxa e pó. O interruptor do projetor tinha uma segunda posição que ele nunca usava. Ele mostrou aos 2. Se eu virar mais um nível, a lâmpada muda. Lúcia fez que não. Tadeu mordeu o lábio. Desliga e abre, ele repetiu. Abre qual parte? Resolveram chamar mais alguém. O inspetor Arnaldo, que cuidava dos sumiços com olhos cansados, atendeu a contragosto, mas foi até lá de manhã com a desculpa de ver se as portas estavam em ordem para a inauguração. Entrou cético, saiu pálido. Vocês não mostraram isso para ninguém. Lúcia negou. Ele coçou a cabeça. Se eu chamar alguém da capital, me internam. Se eu não chamar, isso me mata de noite. Vamos fingir que é a instalação artística. E eu fico aqui com vocês enquanto vocês fazem o que forem fazer. Ninguém achou graça. Passaram o dia inteiro testando. Quando acendiam a lâmpada no modo comum, o corredor aparecia. Se aumentavam o brilho, a imagem ficava mais sólida, mais funda. A parede da tela, de tecido, começou a se comportar como água de tanque, ondulava. Em certo momento, Marcos aproximou a mão. Sentiu frio. Não de vento, de ausência. Não encosta! Tadeu gritou tarde demais. Os dedos de Marcos sumiram um dedo além da superfície. Puxou de volta chorando, com a mão acesa de formigamento, a pele dos nós avermelhada, como quem deixou o gelo tempo demais. Desliga e abre, repetiu o rádio como um mantra. Decidiram fazer uma coisa simples: abrir as portas laterais da tela. Marcos, que conhecia as entranhas do Imperial, sabia que atrás da tela havia um espaço de serviço, com escada para o palco. Levantaram um tecido com cuidado e amarraram para o alto, expondo o retângulo de madeira onde a tela se fixava. O facho continuou preenchendo a abertura, só que agora sem pano. A madeira não interrompia a imagem. O outro lado ocupava o vazio. Era o impostor perfeito. O inspetor Arnaldo limpou a garganta. Se alguém sumiu por causa disso, tem que ter como trazer de volta. Foi a primeira vez que alguém disse isso em voz alta.
Lúcia lembrou do cinto de segurança que a equipe técnica deixara na cabine. Amarraram o cinto à cintura dela e a outra ponta a um pilar de ferro do balcão. Lúcia pediu para que Marcos segurasse a corda. Se eu der 2 trancos, puxa. Marcos não queria, muito menos Tadeu. Mas Lúcia, teimosa, deu um passo e encostou a palma da mão na luz. Nada de choque, nada de calor. Deu o segundo passo e metade do corpo desapareceu. Arnaldo suava. 2 trancos, hein? Ela assentiu, sumindo até a cintura. Do outro lado, uma sombra passou correndo e o rádio tremeu nos botões. Abre, disse a voz. Os próximos dias viraram uma busca. Lúcia entrou presa à corda várias vezes. Voltou sempre. Trazia descrições de sinais, de portas, de placas que não pertenciam à cidade. É como se o cinema tivesse conectado num pedaço da cidade que não existe mais, mas que segue andando sem nós, disse. O inspetor, dividido entre o medo e o protocolo, começou a anotar nomes, horários. Ele também, por fim, amarrou o cinto na própria cintura e atravessou um palmo, jurando depois que ouviu, ao fundo, o barulho dos sinos da matriz tocando fora de hora. Foi numa dessas que a coisa mudou de lado. No fim de tarde, com todos cansados, o rádio calou. A imagem ficou limpa como vidro. E então, alguém parou do outro lado da tela e encarou Marcos. Era sua mãe, com o coque apressado de sempre, avental sujo de farinha. Falou algo que ele não ouviu, mas entendeu. Ele se moveu sem pensar. Não pôs cinto. Não esperou o ok. Entrou com um passo só, atraído como bicho por luz. Tadeu gritou. Lúcia tentou agarrá-lo. Foi um instante, mas o suficiente. Metade de Marcos sumiu dentro da imagem. Do outro lado, o corredor cheirava a casa antiga. O chão de ladrilho gelado. A luz amarela de cozinha. A figura da mãe se desfazia quando ele tentava focar. Em vez dela, outra pessoa se aproximou. O Renato, o varredor, que sorriu pequeno e apontou para cima, como quem diz, por aqui! Marcos quis falar, mas a voz ficou presa. Atrás dele sentiu uma pressão na cintura. Lúcia e Tadeu tinham conseguido segurar a barra do cinto e enlaçá-lo pela metade. Ele olhou por cima do ombro. O retângulo de luz, onde deveria estar a sala do cinema, pareceu se estreitar. O facho tremia. Do rádio, um estalo como cabo dando curto. A tela ou o buraco começou a se fechar. Marcos fez a única coisa que sabia fazer desde sempre: manobrar o facho. Sem virar o corpo, com a mão que ainda sentia sua, tateou ao redor até encontrar a borda da abertura. Era fria e firme como aro de janela no inverno. Empurrou com o cotovelo e, por alguma razão que ele não sabia explicar, a luz cedeu um pouco como cortina. Segura! Ele gritou. E não sabia se quem ouviu foi ele ou os outros. Tadeu puxou, Lúcia puxou. O inspetor Arnaldo, que chegava com 2 cabos de aço do depósito, enfiou o gancho nas argolas do pilar e travou. Foi uma guerra de centímetros. A luz queria fechar. A corda cortava a cintura de Marcos. O outro lado mostrava o corredor virando sala, depois pátio, depois a praça da cidade. Só que mais limpa, silenciosa, com bancos vazios. Gente passava e não via. O cheiro de pão de manhã veio forte e a voz do pai chamou Marcão outra vez, agora à direita. Ele não olhou. Trancou os dentes e empurrou a borda com raiva de quem aperta a porca que não quer afrouxar. O aro recuou um dedo. O rádio e a cabine explodiu em estática e, entre a chiadeira, apareceu uma sequência de batidas. 3, pausa. 3, pausa. 3. Lúcia entendeu antes dos outros. É SOS! Berrou. Puxa tudo! Puxaram. A luz cedeu um palmo. Marcos sentiu o corpo flutuar. Com o último resto de força que tinha, enfiou a mão no bolso de trás, onde sempre guardava uma chave de boca pequena, mania de velho, e num impulso que nenhuma física daria medalha.
enroscou a chave no aro frio da abertura, fazendo alavanca. O aro raspou, gritou, a junta da abertura abriu de vez, como boca que engole seco tosse. Lúcia caiu sentada, Tadeu tombou o pé atrás, Arnaldo xingou o santo. O facho reduziu ao tamanho de um prato e depois fechou como o olho cansado. Quando tudo parou, a sala do cinema cheirava a poeira assustada. De trás da tela vieram passos. Não de um, mas de muitos. Gente tropeçando, gente chorando, gente xingando com alegria. Dona Luzi surgiu pela lateral, agarrada ao braço de Renato. O Miro do açougue saiu tateando, achou a mão de Arnaldo e beijou como se estivessem no altar. A menina Natália apareceu atrás de Lúcia, abraçando-a com os olhos. Foram mais de 10 naquele primeiro estouro, todos confusos, pálidos, com a sensação de terem cochilado no ônibus e acordado alguns pontos depois. "Que filme é esse?" perguntaram, sem entender as cadeiras vazias. Marcos não estava entre eles. Procuraram atrás da tela, no palco, nos alçapões do Imperial que só ele conhecia. Chamaram seu nome dentro da sala e do lado de fora. O inspetor ligou para metade da cidade. Nada. Lúcia ficou sentada na primeira fileira, segurando o cinto com toda a sua força. Tadeu, imóvel, encarava a lâmpada ainda quente na cabine, esperando que o facho pedisse bis. O facho não pediu. Ao longo dos próximos dias, a cidade foi dividida em 2 tipos de gente: os que acharam que tudo foi truque e os que passaram a deixar vela acesa na calçada do cinema. A prefeitura fechou o Imperial com correntes e lacres, o risco estrutural. O inspetor Arnaldo escreveu um relatório que ninguém quis ler. Tadeu guardou a chave de boca de Marcos em cima da televisão de tubo que ele nunca consertou, como quem instala um santinho. Lúcia começou a ir à praça toda tarde, sentava no banco e, se o ventinho batia vindo da direção do cinema, ela cantava uma canção baixinho só para ver se a voz dele respondia. Algumas semanas depois, na fachada do Imperial, repararam uma coisa: um retângulo de vidro opaco de pó começou a embaçar por dentro nas madrugadas frias. Quem passava cedo viu o desenho de uma mão aberta no embaçado, 5 dedos firmes, como quem diz: "Tô aqui". Quando o sol batia, a marca sumia. Alguém, em algum momento, escreveu no pó: "Desliga e abre". E no dia seguinte, a frase estava lambida por dentro, como se uma língua de vento tivesse passado. Ninguém mais mexeu. De noite, diz o vigia que cuida da praça, dá para escutar, vindo de trás das portas fechadas, uma sequência de batidas. 3, 3, 3. Ele acha que é dilatação do metal, coisa de temperatura. Eu gostaria que fosse. Tadeu, toda sexta, encosta o ouvido na lateral do prédio e conta até 10 devagar. No 6, ele jura que Marcão passa baixinho, como o chamado que a gente escuta quando está deitado e não tem certeza se sonhou. Se um dia você entrar num cinema antigo e as luzes da cabine acenderem sem ninguém lá dentro, lembre do Marcos. Se a tela tremer como pele, não põe a mão de primeira, nem deixe o coração mandar mais do que a cabeça. Se ouvir nomes, anote. Se pedirem, desliga e abre, entendam. Há coisas que se abrem para salvar, não para ver. E, se a vontade de atravessar vier como maré forte, amarre um cinto em você, em alguém que saiba segurar, porque voltar custa. Esse foi o relato de Marcos Silva. Se ouviu até aqui, deixa o like e se inscreve no canal. Nos encontramos no próximo Pesadelo Diário.